Novos tempos, novos sentidos. Os pais estão sempre buscando as melhores formas de educar os filhos com lições de comportamento, de responsabilidade. As crianças de hoje já sofrem com apelos do mundo do consumo e cabe aos pais estabelecer o limite entre o querer, poder, merecer e precisar. No programa de hoje vamos falar sobre a importância da educação financeira desde a infância. Uma pesquisa divulgada pela Federação de Comércio de São Paulo revela um cenário preocupante. De acordo com o estudo, 63% das famílias que vivem nas capitais brasileiras estão endividadas. Um resultado que, segundo especialistas, demonstra a necessidade de aprendizado sobre o uso consciente do dinheiro ainda na infância. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor de Economia da PUC Minas, Flávio Constantino. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. Eu que agradeço o convite. Para começar, eu queria saber qual que é a importância da educação financeira desde a infância. Acho que, na verdade, não é só desde a infância, né? O que todos nós buscamos, na verdade, é o bem-estar, uma melhor qualidade de vida. E eu acho que não tem como você atingir esse bem-estar, essa qualidade de vida, com preocupações financeiras que acabam se transformando também em preocupações pessoais e familiares. Então, quando a gente fala assim, educação financeira, planejamento, o fim último é justamente isso, olha, você almejar e atingir, portanto, essa melhor qualidade de vida. É importante que os pais ensinem aos filhos o valor do dinheiro, mas como fazer isso? Na verdade, aquelas brincadeiras lúdicas, de quando você pega uma criança, aprende a dividir, guardar, já são os primeiros passos, porque você vai mostrando para ela a importância da organização, de saber guardar. E aí vem depois um trabalho também junto à escola, quando ela começa a se alfabetizar e também aprender um pouco de matemática. Então, nesse caso, esse princípio de organização, de cuidado, seriam os primeiros passos. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo na escola, que ela passa a ter contato, então, com os números, com a ideia que aquele número representa, os pais já podem começar também a associar, tá vendo? Esse número aqui é o mesmo que custa, por exemplo, aquele chocolate ou aquela bala. Então, se você não tivesse aqui, portanto, você não teria também aquele brinde, aquele prêmio, vamos dizer, né, aquele docinho que elas tanto gostam. Muitos pais, eles têm dúvidas de qual que é a melhor idade para começar, né, a educar os filhos. Tem uma idade ideal? Olha, eu acho assim, quando a criança já está ali próximo dos 10 anos de idade, ela já é capaz, porque viu na escola, inclusive, né, os números, a lidar melhor com o dinheiro. Então, a experiência que os pais podem seguir é, quando for à padaria, ao supermercado, dar aquele dinheiro para a criança para que ela faça o pagamento, para que ela tenha noção do que aquilo significa. E depois começar com ela, olha, tá vendo? Aquele dinheiro que você utilizou para fazer o pagamento, ele tem uma origem. Eu tive que trabalhar, eu tive uma fonte de renda para que então me permitisse comprar, adquirir aquele produto. Então, quando mais se conversa com a criança e mais dá esse tipo de exemplo, mais a criança vai absorvendo esses valores. E aí o que os pais, evidentemente, devem fazer é evitar que a criança simplesmente corra atrás de qualquer produto achando que o dinheiro vai, né, cair das árvores. A mesada é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta, mas essa mesada não adianta nada se os pais também não tiverem controle. Ele dá uma mesada que, na verdade, dura uma semana. E se o filho depois alega por algum motivo que precisa de um recurso a mais, e se o pai cede essa pressão, então ela perde o sentido. É por isso que quando eu falei, quando você está naquelas fases iniciais de organizar, de guardar, sendo o primeiro passo, é justamente isso. Se você não guardar, se você não se organizar, você não consegue planejar, você não consegue olhar o futuro. E esse futuro, então, são duas dimensões. Uma, de alguma forma eu tenho que trabalhar e conseguir aquele recurso. E segundo, como usar da melhor forma possível este recurso. Existe um valor ideal para essa mesada? Não, porque isso vai variar, na verdade, até mesmo em classe social. É muito difícil de imaginar que pessoas que têm uma renda mais baixa, ganham um salário mínimo, possam dividir entre os filhos e dizer, ó, tá vendo que essa é a sua mesada. E a ideia da mesada está muito mais ligada, portanto, a classes que têm uma melhor condição financeira. Com relação ao valor, eu acho que ele tem que ser próprio da idade da criança. Então, por exemplo, pai, eu quero agora comprar um PlayStation. Espera lá, o PlayStation com a sua mesada não vai dar R$ 4.000. Então, como é que você pretende ter esse PlayStation? Não, para você me dar e desconto da minha mesada. Então, ele vai sempre estar com a ideia de que tem alguém para financiá-lo e que o crédito seria ilimitado. A mesada deve ser de acordo com os gastos que uma criança naquela idade iria ter que incorrer de alguma forma. Por isso que é importante também a orientação, né, dos pais nesse gasto, né? Exato. Ensinar os filhos como poupar também o dinheiro.
E essa é uma boa medida. Até e serve como estímulo. Aquelas brincadeiras antigamente, você comprar um cofre, um porquinho, colocar as moedas, levar aquela criança até uma agência, ensinar ela a mexer com o terminal, fazer o depósito, tá vendo aqui, olha, com esse dinheiro você pode comprar aquele presente de futuro, você pode fazer aquela viagem. Então, quanto mais cedo se inicia este processo, melhores serão os resultados no futuro. E as escolas também podem ajudar, né? Com certeza. Podem eu acho e devem, né? Ajudar. Exato. E aí, as escolas não só podem ajudar, porque no dia a dia, é uma coisa que a gente não tinha no passado. Um Brasil diferente, com inflação elevada, sem perspectiva de futuro. Temos uma realidade que é outra agora. Então, se a escola quer rever o seu discurso, isso é importante. No cenário que nós temos hoje, altamente consumista, com as facilidades de crédito e com essa ideia de que o jovem tem um efeito de demonstração e quer sempre repetir o comportamento do outro, é muito importante que as escolas fiquem atentas a isso. E eu acho até que elas têm um apoio, né? Tem hoje também universidades, conselhos regionais que procuram trabalhar junto às escolas justamente nesse tipo de matéria de educação financeira. A exemplo, por exemplo, aqui do Departamento de Economia da PUC Minas, que ele já tem um projeto iniciado também nesses moldes. Entendi, professor. A nossa equipe foi conhecer uma escola que estimula as crianças a se interessar sobre educação financeira desde cedo. Ensinar aos filhos o valor do dinheiro é uma tarefa complicada. Nessa escola, a responsabilidade na hora de administrar as finanças é ensinada desde cedo. Sempre, né, do consumismo desenfreado. A necessidade do ter tudo, né, e ter sempre o último modelo, a última geração, comprar sem limites. Até mesmo não só a parte de eletrônicos, mas de roupas. Essa está na moda, aquela eu não uso mais. Então, o valorizar e também trabalhar a parte humana, porque enquanto eu estou comprando o último modelo, a última geração, né, tem gente que não tem o básico. Aí a gente começa até mesmo, né, da roupa, do alimento e tudo mais. As crianças já tiram as primeiras lições das aulas de educação financeira, como o Arthur, que já começou a economizar. Economizar vale a pena, tem que dar respeito ao dinheiro dos nossos pais. Às vezes pedir muito, você vai usar um dia e pode acabar não usando mais, então você gasta à toa. E às vezes vale mais a pena você economizar para no futuro você comprar alguma coisa que você realmente precisa. Ser consumista não vale a pena, você precisa comprar apenas o que você vai usar. As lições aprendidas em sala de aula são projetadas para o futuro. Pelo menos é assim que a Amanda planeja. Se a gente não aprender isso agora, a gente vai ter que aprender quando a gente for adulto gastando. E a gente vai acabar perdendo muito do que a gente tem agora. E os deslizes financeiros do passado também entram em cena. O Pedro aprendeu a administrar o dinheiro que ganha dos pais. Quando eu ganho dinheiro dos meus pais, eu penso mais no que, eu preciso. Vamos supor que eu estou precisando de uma jaqueta, um tênis, aí eu faço as coisas que eu preciso. Às vezes a gente até se surpreende porque são crianças, como a gente fala, na faixa etária, né? Claro que nós temos sempre crianças um pouco mais imaturas, crianças que já têm um conhecimento maior, mas elas estão preparadas sim. E aqueles que às vezes não estão tão preparados, eles não ficam para trás, porque ao ver o colega caminhando, crescendo e aprendendo, ele aprende também. E ele começa a pesar, né, pensando, será que realmente eu preciso ter tudo? Professor, qual que é a importância das escolas, então, nesse processo de educação financeira? Acho que, de uma forma geral, a escola ela tem que se preocupar em formar primeiro um cidadão e depois ajudar na escolha de uma profissão. Então, a questão é, se você pensa no papel do indivíduo, eu enxergo nesse indivíduo um cidadão, um profissional, um agente que ele é participativo na sociedade. Então, se eu puder trabalhar esse indivíduo da melhor forma possível, que ele tenha sucesso profissional, e que ele tenha também um sucesso pessoal e que atue de forma positiva na sociedade, o ganho é que essa mesma sociedade vai ter um desempenho melhor, vai ser mais desenvolvida, inclusive. Então, todos os programas que nós temos hoje em escolas tinham que colocar esse sentido para o aluno. Olha, onde nós queremos chegar. Se é uma sociedade mais próspera, essa sociedade só vai ocorrer dependendo da ação de cada um desses indivíduos, que no caso deles, portanto, seriam os alunos que eles estão recebendo. E a maioria das escolas tem esse? Infelizmente não. Mas a grande questão é essa. A gente tem primeiro que preparar os professores. Às vezes os professores me procuram também, né? Olha, eu estou com uma dúvida, uma questão financeira, você podia dar uma consultoria para a gente? Então, são adultos que não cresceram com isso em mente, né? A ideia do planejamento.
Então, a gente teria que formar esses adultos, formar esses professores e usá-los, portanto, como multiplicadores. Quanto mais pessoas se interessarem e se formarem nesse sentido, portanto, maiores serão os ganhos. Então, a gente vai aprender a conviver num ambiente que tenha estabilidade, que eu possa ter um padrão de vida confortável e guardar recursos, uma parte da minha renda quando eu me aposentar e desfrutar o futuro. Essa criança que foi educada desde cedo financeiramente, ela vai se tornar um adulto sem dívida, ou mais organizado? Isso é uma coisa curiosa, né? A grande questão não é a dívida. Então, mesmo os países desenvolvidos, a gente pegou a matéria, põe o caso nosso, mas se você for a outras sociedades desenvolvidas, a dívida continua presente. Mas o que se altera? É o perfil da dívida. A dívida no Brasil ela é arriscada, primeiro, porque ela tem um perfil muito curto, ela vence muito rapidamente. E os juros e a multa são muito elevados. Então, a gente está falando aqui no Brasil de uma taxa de juros que é 3 vezes maior do que seria em relação à média mundial. Então, a questão é, eu posso me endividar? Posso. Ninguém vai comprar uma casa pagando à vista, por exemplo, um carro. Então, ela depende de uma trajetória de poupança ao longo do tempo e, numa outra ponta, acesso ao crédito. Agora, a questão é, dado que eu me endividei, eu tenho condições de pagar? Se fui uma criança, portanto, que nunca teve muito cuidado, nunca fui uma criança regrada e gastei achando que esse crédito, né, que a dívida, na verdade, é o oposto do crédito, era ilimitado, quando ele ficar adulto, ele vai perceber que não é bem assim. E ele pode entrar, na verdade, num ciclo que a gente chamaria de vicioso, né? Uma dívida que leva a um endividamento maior futuro, que ele é obrigado a recorrer a outras fontes, e, como eu disse, né, ele perde a qualidade de vida. Claro, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Novamente, eu agradeço a oportunidade. Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.